Pai do Senhor, queridas irmãs, tudo bem com vocês? Amadas, estou aqui para contar parte do que estou vivendo e parte do que, como surgiu esse trabalho que nós vamos começar a desenvolver. A princípio, eu sou líder de adolescentes. Desde o ano passado, a gente pensou em fazer um chá com as meninas. Um chá seria o chá para ensinar bons modos, ensinar forma de sentar, de se vestir, de estar dando aquele aprimoramento, né? Mas no ano passado já tínhamos tudo em mente, mas não aconteceu. Aprove o Senhor que não era. E esse ano a gente pensou em voltar e tivemos vários problemas e a gente desistiu da ideia. Quando chegou agora em julho, aí voltou a ideia, eu falei assim, vou voltar, vamos ver se a gente realiza o chá com as meninas. E quando nesse momento que eu pensei nisso, o Senhor falou, não é com as meninas, é com as mães. A princípio eu pensei, amadas, que seria com as mães das minhas adolescentes. O convite foi dado a elas. Mas aí eu saí que nem aquele rei, né? Chama os convidados não podem, e aí ele sai convidando a todos. E aí eu fui convidando minhas mães de oração, pessoas que, primeiramente eu fui na Evanilda, conversei com ela, perguntei se ela podia estar nos trazendo uma palavra voltada para a área especializada, para que nos apoiasse as mães que estão passando como eu, problemas com as filhas. Irmãs, minhas filhas, ambas, sempre cresceram ao meu lado, sempre muito parceiras na obra de Deus comigo. Mas quando começou a adolescência da Daniela e a Isabela foi chegando na idade assim dos 18 anos, elas começaram a não querer mais estar comigo. E eu ficava sem entender, e aí eu acabei, agora, por conta da pandemia, aí eu, tudo bem, filhas, entendi, mas eu não entendi o que estava acontecendo. Elas tiveram certas dificuldades com o luto do avô, com problemas na escola, com assédios na escola, no caso da Daniela, que foi assediada por uma colega, e por ela não aceitar o que ela estava querendo, minha filha foi perseguida na escola, minha filha sofreu bullying e eu não sabia de nada. E aí, amadas, uma consulta, e aí a Ivanilda, eu pedi socorro à Ivanilda para que ela atendesse a minha Daniela. E a Ivanilda tem feito um ótimo trabalho com a minha filha Daniela, fez até ela sorrir. E eu achava, mas a minha filha, ela precisa passar por outros especialistas. E aí, quando foi numa consulta psiquiátrica, que eu marquei com elas, eu descobri coisas que eu nunca imaginei, que elas foram falando, e eu nunca imaginei que minhas filhas teriam passado por isso. Porque, infelizmente, elas se trancam, elas não contam, não é sempre que a gente consegue, mães, a gente consegue essa, como se diz, transparência dos nossos filhos, né? E dependendo da patologia, da situação que elas estão vivendo, elas não contam pra gente. Então, minha filha se abria muito com a minha filha mais velha, a mais nova se abria com a mais velha. E por ela eu sabia das coisas. E quando chegou essa consulta psiquiátrica, que veio futuros laudos e investigações, e eu trabalho, irmãs, nessa área da educação especial. Então, quando veio certas hipóteses, me desabou, né? Me desabou. Eu ainda tenho que passar por outros especialistas para fechar laudo ou não. E eu fiquei muito abalada. E eu perdi o meu chão. Outra hora, meninas, que
louvavam o Senhor na casa de Deus, adoravam desde pequenos. Se encontrar naquela situação, para mim foi difícil. Ainda é difícil. Então, amadas, diante dessa situação, quando o Senhor tocou no meu coração, que era com as mães, aí eu entendi que a gente precisaria fazer esse trabalho com as mães. Achava eu que eram as mães dos nossos adolescentes, mas de adolescente mesmo que estava lá, somente 2 estavam, né? Porque a Elisama e a Rosângela, elas fazem parte da equipe, da equipe da direção dos adolescentes comigo. São irmãs que Deus trouxe para trabalhar comigo. E a Miriam, né, que tem sido meu braço direito também. Então, amadas, eu quis compartilhar parte da minha experiência, né? Na madrugada do dia 19 para o dia 20, eu decretei na minha casa que a enfermidade não iria nos parar. Que eu iria lutar pela minha casa, porque o Senhor me fez uma pergunta dentro de mim. Se eu iria ficar deitada, chorando, prostrada, sem poder ajudar minha filha. Ou eu iria me levantar como atalaia na minha casa. E iria lutar pela minha filha, pela minha família. E Deus me deu uma força sobrenatural, que eu fui no quarto delas, orando por elas, passando a mão, impondo as mãos. Fui no meu esposo, fui no quintal da minha casa e repreendi o inimigo. Parecia com essa irmã do filme aí, com essa moça do filme. Eu fiz semelhante, irmãs. Repreendi o espírito de enfermidade no meu lar. E que no dia 20, que era meu aniversário, eu iria viver tudo que o Senhor tinha preparado para mim e minha família. Irmãs, no outro dia, quando eu acordei super bem. Eu quase não dormi, que eu fiquei assistindo mensagens, adorando a Deus, me alimentando espiritualmente. E quando eu acordei, 8 horas da manhã, acordei tão alegre. Minhas filhas vieram, a Daniela estava toda com outra carinha. E aí eu contei para elas o que tinha acontecido. E ela falou assim: mãe, quando a senhora chegou no quarto, que a senhora pôs a mão na minha cabeça, a febre já estava voltando. E eu adormeci. E não voltou mais. Então, amados, o que eu percebi, eu contei essa experiência no nosso chá, na qual as irmãs que estavam presentes foram testemunhas. E o Senhor fez grandes coisas ali. E o Senhor, no meu coração, no domingo, Deus tocou no meu coração e disse: não é só esse, vai ter mais. Então nós vamos nos organizar, amadas, e vamos estar nesse chá. E eu convido a todas vocês a participar desse trabalho. Não tenho vergonha, irmãs. Eu não tenho vergonha de dizer o que eu estou passando, porque eu sei que vai servir de ajuda para muitas irmãs. E o Senhor falou através das servas dele, usando vasos dele, dizendo que tudo que eu estou vivendo é para a glória dele. E que Ele está no controle de tudo. Então eu sei, irmãs, eu creio pelos olhos da fé que minhas filhas serão curadas e elas serão testemunhos vivos do que o Senhor irá fazer. Mas tudo isso acontece quando uma mãe se dobra os seus joelhos e clama com autoridade e decreta a vitória no lar. A mamãe diz que a gente não pode ficar parada, irmãs, só aceitando o que o inimigo quer fazer. A gente tem que se levantar, porque somos mulheres de Deus, somos guerreiras do Senhor. Não adianta a gente cantar nos louvores que somos isso e aquilo, sendo que a gente não é. Então a gente precisa ser, irmãs, com a graça de Deus. Se não somos, seremos as mulheres que o Senhor quer que sejamos. Mulheres fortes, mulheres guerreiras, mulheres que não abandonam a sua família, mulheres que lutam pela sua família, pelos seus filhos, por meio da oração. Então convido vocês a estarem somando comigo nessa obra. Deixei todas vocês como administradoras. Podem adicionar novas mulheres, irmãs, porque eu sei que essa obra não vai parar só em nós. Ela precisa ir avante. Nós traremos novamente a nossa neuropsicanalista com a oportunidade de fazer algo
que tudo que ela planejar vai ser feito, né? Não vai ser tempo curto, vai ser um tempo realmente destinado a ela trabalhar. E terão outros também, irmãs. Vamos trazer novas pessoas também para estar somando conosco nessa rede de mulheres, de mães que se apoiam em oração, em jejum. Vamos fazer, irmãs, um clamor pelas nossas famílias. Não vamos deixar Satanás direcionar nada, porque seremos direcionados unicamente pelo Espírito de Deus. Amém?